Você cresceu acreditando que o desejo sexual deveria aparecer como um raio, de repente, como se fosse mágica. Que se você realmente ama alguém, você deveria querer essa pessoa o tempo inteiro. Que se o fogo apagou, a culpa é sua. Que, se você não sente mais o mesmo calor, o relacionamento acabou. E é aí que começa o problema. A verdade é brutal, mas libertadora. Quase tudo que te ensinaram sobre sexo está errado. E talvez, só talvez, você não esteja quebrado. Só esteja tentando seguir um mapa que nunca foi feito para você. Imagine um adolescente crescendo com a ideia de que, quando amar de verdade, vai sentir um desejo incontrolável pela pessoa que ama. Ele acredita nisso com fé cega. Mas então, ele entra num relacionamento real. A rotina chega. O trabalho suga a energia. As cobranças aparecem. O corpo muda. O desejo não vem mais como antes. E o que ele pensa? Tem algo de errado comigo, ou com ela. Esse é o imperativo do desejo. Uma crença silenciosa, infiltrada na mente de gerações, que diz: se você não sente desejo o tempo todo, algo está errado. E sabe o que isso cria? Vergonha, culpa, distanciamento, separações desnecessárias. Mas a ciência sexual moderna, sim, ela existe, e é poderosa, revela uma verdade que deveria estar em toda a escola. Existe mais de um tipo de desejo. Existe o desejo espontâneo, esse que aparece do nada, que todos idealizam. Mas existe também o desejo responsivo. Deixa eu te contar uma história. Carla e Marcos estavam juntos há 7 anos. No começo, transavam o tempo inteiro. Mas com o tempo, o trabalho dela ficou mais exigente. Ele entrou numa fase difícil, e o desejo diminuiu. Carla começou a pensar: será que não amo mais ele? Mas num final de semana comum, sem grandes expectativas, eles tiraram um tempo só para se tocarem, rirem, assistirem um filme juntos, sem pressão. No meio disso, surgiu uma conexão. Um toque levou a outro. E o desejo, que parecia morto, renasceu. Isso é desejo responsivo. Não é um raio que cai do céu. É uma fogueira que precisa ser atiçada, com tempo, presença e o contexto certo. Esse tipo de desejo não nasce do nada. Ele nasce em resposta ao prazer. Ele aparece depois que começamos, não antes. E sabe o mais louco? Milhões de pessoas se acham anormais só porque sentem desejo assim, mas não tem nada de errado com elas. A maioria dos modelos antigos sobre sexo foi feita por homens, para homens. Mastons e Johnson criaram um modelo com 4 fases: excitação, platô, orgasmo e período refratário. Percebe o que ficou de fora? O desejo. Foi só nos anos 70 que Ellen Singer Kaplan ousou incluir o desejo no processo. A partir disso, começamos a entender que o sexo começa no cérebro, não nos genitais. E aqui entra um modelo que muda tudo: o modelo de controle duplo. Pensa assim: seu cérebro tem 2 sistemas trabalhando ao mesmo tempo. Um é o acelerador, tudo que te estimula, te excita, te atrai. O outro são os freios, tudo que te inibe, te trava, te bloqueia. Você pode até ter um acelerador potente, mas se os freios estiverem apertados demais, nada acontece. E o pior, a maioria das pessoas está tentando consertar o acelerador, quando o problema está nos freios. Sabe quais são os freios mais comuns? Estresse, cansaço, vergonha do próprio corpo, trauma do passado, problemas mal resolvidos com o parceiro, medo de julgamento. Você pode estar com a pessoa certa, no lugar certo, mas se o seu corpo está dizendo não é seguro, o desejo não vem. E sabe o que é pior? Em vez de acolher isso, a maioria se culpa. Imagine tentar correr com o freio de mão puxado. Não importa o quanto você acelere, você só se desgasta. Então a pergunta verdadeira não é: como eu trago de volta o desejo? A pergunta é: como eu desligo os freios? E mais ainda, como eu crio um ambiente onde o prazer seja possível? Imagine isso: uma pessoa toca sua pele levemente. Num dia comum, sem estresse, depois de uma boa conversa, um sorriso, um olhar. Aquele toque arrepia. Agora, imagine o mesmo toque no meio de uma discussão, cheio de tensão, com mágoas não resolvidas. É o mesmo toque, mas o efeito é oposto. Isso prova uma coisa: o toque não é o que importa. O que importa é o contexto emocional em que esse toque acontece. O cérebro é o verdadeiro órgão sexual. É ele quem diz: isso é bom ou isso é uma ameaça. E quando estamos tensos, magoados, inseguros, ansiosos,
O cérebro ativa o sistema de defesa, e quando o corpo está em modo de defesa, ele desativa o modo prazer. Existem dois tipos de contexto que moldam o prazer. Contexto externo é tudo ao seu redor: o ambiente, a sensação de privacidade, o cheiro, a iluminação, o toque da roupa no corpo, a temperatura do quarto. É estar com alguém que te olha com desejo, e não com julgamento. É se sentir visto, ouvido, seguro. Contexto interno é o que se passa dentro de você: suas emoções, seu nível de estresse, sua imagem corporal. Se você sente que pode ser você mesmo sem medo de crítica, agora ouve isso com atenção. Não adianta colocar uma lingerie nova se por dentro você está com medo de não ser desejada. Não adianta acender velas se o coração está apagado de mágoa. O contexto externo prepara o corpo, mas é o contexto interno que libera a mente para o prazer. Vamos usar um exemplo simples: as cócegas. Se você está num momento leve, rindo, brincando com alguém que ama, uma cócega pode ser divertida, pode gerar conexão. Agora, se alguém te faz cócegas enquanto você está irritado, cansado, ou no meio de um conflito, você quer dar um soco na cara da pessoa. A sensação no corpo é a mesma, mas o significado que o cérebro dá para essa sensação muda completamente. É assim com o sexo, com o desejo, com o prazer. Não é sobre o que está acontecendo no corpo, é sobre o que está acontecendo na mente. Casais que conseguem manter o fogo aceso por muitos anos não são aqueles que sentem desejo o tempo inteiro. São os que sabem criar um ambiente onde o prazer é possível, onde não há cobrança, onde existe curiosidade, onde conversar sobre sexo não é motivo de vergonha, é uma ponte de intimidade. Eles não vivem de faíscas, vivem de brasas, pequenos gestos, rituais, conversas sinceras, toques sem pressa, ambiente seguro. E o mais importante, respeito pelas diferenças de ritmo. Talvez agora você esteja começando a entender. Você não perdeu o desejo, você perdeu o contexto, mas ele pode ser reconstruído. Vamos direto ao ponto. Você pode estar num relacionamento com alguém que ama, pode até estar num lugar confortável, com tempo e até vontade. Mas se a sua mente estiver cheia, o corpo não responde. A verdade é que a maioria dos bloqueios sexuais não tem nada a ver com sexo. Tem a ver com acúmulo, com excesso de cobrança, com o estresse de tentar ser tudo ao mesmo tempo, com a imagem distorcida que você tem do seu próprio corpo, com as feridas que você finge que não sente mais, mas que continuam abertas lá. No fundo, esses são os verdadeiros freios mentais. E enquanto eles estiverem pressionados, não importa o quanto você acelere. Cena 10: Como identificar seus freios pessoais. 29-32 Quer saber qual é o seu freio? Observe o momento em que o desejo desaparece. É quando você lembra de uma crítica que ouviu. É quando pensa no corpo que você não reconhece mais no espelho. É quando sente culpa por não estar correspondendo ao parceiro. É quando revive, mesmo que de forma sutil, um trauma ou uma rejeição antiga. Freios mentais não são monstros óbvios. Muitas vezes, eles se disfarçam de falta de tempo, cansaço, falta de clima. Mas no fundo, são apenas partes suas, pedindo acolhimento. E aqui vai o ponto-chave. Você não combate um freio com mais pressão. Você o dissolve com compreensão. Primeiro passo: reduza o ruído. Crie pausas intencionais no seu dia. Tenha momentos onde o toque não leva a nada, além de conexão. Dê permissão para não desejar o tempo todo e isso não ser um problema. Segundo passo: olhe com gentileza para a sua história sexual. Quem te ensinou o que é o sexo? Que tipo de pressão você carrega? Quais as experiências que marcaram você para bem ou para mal? Terceiro passo: comunique, mesmo com medo. Sabe qual é a maior disfunção sexual do mundo? A falta de conversa. Você pode amar alguém profundamente, e mesmo assim não saber como falar sobre o que sente. Mas a intimidade verdadeira começa quando você diz, com coragem: isso funciona para mim, isso não me faz bem. Vamos descobrir juntos o que nos dá prazer? Essas frases são simples, mas elas criam espaço, elas criam confiança, elas criam acesso ao desejo. Você não precisa ter desejo o tempo inteiro. Não precisa se encaixar em um padrão. Não precisa fingir, nem seguir um script. O sexo verdadeiro começa quando você abandona o palco e volta para si.
Quando percebe que o prazer não está na performance, mas na presença. Lembre-se, você não está quebrado. Você só está distraído. E talvez cansado de tentar se encaixar no modelo que nunca foi feito para você. Muita gente termina relacionamentos que ainda têm vida, porque acreditam que o desejo precisa ser como no início, intenso, repentino, arrebatador. Mas e se o desejo não for um fogo de artifício? E se ele for como as brasas de uma fogueira, que continuam vivas mesmo quando o vento some? A verdade é essa: faísca é o que atrai, mas é a conexão consciente que sustenta. Relacionamentos de longo prazo que mantêm uma vida sexual saudável não vivem em estado de urgência sexual. Eles vivem em estado de disponibilidade emocional. Eles criam um vocabulário comum. Sabem como expressar o que gostam e o que não gostam, sem medo de parecer esquisitos, fracos ou rejeitáveis. Eles falam de sexo como se falam de planos de vida com naturalidade e escuta. Eles entendem que sexo não começa no quarto. Começa no bom dia com intenção, no toque sem cobrança, na presença verdadeira mesmo nos dias difíceis. São casais que não perguntam apenas: você quer transar hoje? Mas perguntam: como posso te ajudar a relaxar hoje? O que tem te deixado ansioso ultimamente? O que você gostaria de explorar comigo? Sem pressa, só por curiosidade? Eles não esperam o desejo aparecer para agir. Eles agem para que o desejo tenha espaço para voltar. Você não precisa de um terapeuta sexual para começar, apesar de ser ótimo se puder. Você precisa de coragem para abrir o jogo. E aqui vai um modelo simples, direto e eficaz. Você e eu pertencemos um ao outro sexualmente. Quero explorar novas formas de nos conectarmos. Quero saber o que funciona para você, e quero poder te contar o que funciona para mim, de uma forma respeitosa, sem crítica, sem pressão. Não tem nada mais erótico do que sentir que você pode ser inteiro com alguém, sem precisar fingir nada. É aí que o desejo encontra solo fértil. É aí que o corpo relaxa. É aí que o cérebro libera o prazer. No fim de tudo, tem uma coisa que você precisa guardar como ouro: o prazer é a medida. Não é sobre quantas vezes por semana. Não é sobre quantas posições você experimenta, nem sobre quantos orgasmos você tem. É sobre o quanto você gosta da experiência. Se você e a pessoa com quem está gostam do que estão vivendo, então está tudo certo. Se ambos estão presentes, livres, seguros e felizes por estarem ali, você já está fazendo certo. Tudo o que te disseram sobre desempenho, quantidade, frequência, é ruído. O que importa é qual é a qualidade emocional do que vocês estão construindo juntos. Você não é menos homem por precisar de tempo. Você não é menos mulher por não ter vontade toda hora. Você não é menos digno de amor por ter freios. Você é humano, e humanos precisam de espaço, de contexto, de verdade emocional. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você esteja pedindo reconexão. Talvez você esteja cansado de seguir roteiros prontos e queira construir a sua própria forma de viver o prazer. Então ouve com atenção o que eu vou te dizer agora. O desejo não morreu. Ele só está esperando você criar espaço para ele. Respirar de novo, com gentileza, com escuta, com presença e, acima de tudo, com verdade. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o desejo de uma forma mais humana, mais leve e mais verdadeira, deixa um comentário contando o que mais te tocou. Compartilha com quem precisa entender que não está quebrado, só está mal orientado. E se você quer continuar aprendendo com conteúdos como esse, se inscreve no canal agora e ativa o sino. Aqui, a gente fala de sexualidade com profundidade, respeito e verdade. Porque prazer não é luxo, é parte da sua saúde emocional. E aqui, você aprende a viver melhor, de dentro para fora.